Então, turma, para a gente falar de movimento circular uniforme, eu vou fazer um círculo aqui para a gente representar a trajetória de um corpo, uma trajetória circular ao longo do tempo e a gente ir raciocinando sobre movimentos circulares uniformes. Então, imagine que eu tenho um corpo e este corpo vai fazer uma trajetória circular. Ok? Eu tenho um corpo qualquer que ele vai estar fazendo uma trajetória circular. E essa trajetória circular está sendo representada por esse quase círculo que eu desenhei na lousa aqui. Beleza? Se esse corpo vai fazer essa trajetória, cada momento ele vai se encontrar em uma posição, que a distância dele vai estar variando ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que no tempo zero ele esteja aqui nessa posição superior do círculo. Passou um certo intervalo de tempo, ele vai se encontrar nessa posição. Outro intervalo de tempo, ele se encontra nessa posição. Então, em cada momento, esse corpo vai estar numa posição diferente desta trajetória circular. Como a trajetória dele não é uma trajetória retilínea, a velocidade, que é a grandeza que vai descrever o movimento, ela vai ter que estar mudando de direção ao longo do tempo. E qual vai ser a direção da velocidade? Nós já sabemos que, porque já foi discutido, né, que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então, se eu penso no movimento circular, o que é a tangente, né? É a reta que toca o único ponto da curvatura, formando um ângulo de 90 graus com a reta que passa pelo centro do círculo ou pelo raio, né? Forma um ângulo de 90 graus com raio. Então, no ponto mais alto aqui, a velocidade desse corpo vai estar na horizontal. Oi? Alguém falou? Perguntou? Não, então voltando aqui. Pode perguntar, gente, fica à vontade. Então, em cada ponto que esse corpo tiver, a velocidade vai ter uma direção diferente. Se eu pegar aqui no ponto lateral aqui desse círculo, a velocidade vai estar na vertical. Se eu pegar esse ponto inferior, ela vai estar na horizontal. Beleza. Ela sempre vai ser tangente à trajetória. Beleza? E qual vai ser o sentido de movimentação dela? O sentido pode ser horário ou anti-horário. Vai depender de como a força atuou nesse corpo, dando início a este movimento circular. Se ela der um movimento, por exemplo, do corpo iniciando no ponto mais alto para a direita, ela vai ganhar um sentido de movimentação. Ok? Beleza? Então, a velocidade ela vai ser horário ou anti-horário. Não, porque eu só achei que ela estava aqui. Tangente, a trajetória. Turma, desliga o áudio aí. Legal. Então, sobre movimentos circulares ou curvilíneos, a primeira coisa que a gente entender é que a velocidade muda de direção. Então, se a pergunta for, qual vai ser a direção da velocidade? Fecha a porta. Ao longo de um movimento curvilíneo ou circular. Ao longo de um movimento curvilíneo ou circular, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, ok? Não esqueçam disso. A velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. Então, beleza. Se essa velocidade está mudando de direção, então essa velocidade ela está variando em direção, mas está variando. Se está variando é porque existe uma aceleração. A aceleração, que é responsável pela mudança da direção do movimento, da direção da velocidade, são as acelerações geradas perpendicular à velocidade. E essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta.
que ela é chamada de aceleração centrípeta? Porque ela faz com que o corpo mude de direção e gire em torno de um centro de curvatura. Beleza? Então, a aceleração centrípeta, ela sempre está voltada para o centro de curvatura. Então, eu consigo enxergar aqui, por exemplo, na situação que eu expus aqui no quadro, que se a aceleração centrípeta está para a direita, esse corpo fez uma rotação no sentido horário, porque o centro da curvatura vai estar voltado para a direita. Se essa aceleração centrípeta fosse gerada para a esquerda, a tendência desse corpo é rotacionar, a tendência não, né? Ele rotacionaria para onde? Sentido anti-horário. Ele rotacionaria para o outro horário, para o outro sentido. Ok? Então, preste atenção nisso, porque não existe aceleração centrífuga. Quando um corpo faz uma curva, é devido à ação da aceleração centrípeta. O corpo não conseguiu fazer a curva devido à aceleração centrípeta. Não. Se o corpo não conseguiu fazer a curva, é pela ausência da aceleração centrípeta. Ok? E aí, se um corpo eu não consigo gerar aceleração centrípeta, o que acontece? A velocidade, ela não vai mudar de direção. Tanto é que a gente usa um termo muito comum, né, uma expressão muito comum, que é, ele saiu pela tangente. O que é sair pela tangente? É porque a velocidade é sempre tangente à trajetória. E se eu não consigo gerar a aceleração centrípeta numa trajetória curvilínea, ele vai acabar o quê? Saindo pela tangente, ele vai acabar tendo uma trajetória retilínea, continuando na direção que ele se encontrava antes. Ok? Beleza? Então, a aceleração centrípeta sempre vai existir no movimento curvilíneo. E aí a velocidade sempre vai mudar de direção. Legal. Agora, um movimento ele pode variar ou não de módulo. Se ele variar de módulo, é porque existe neste corpo a ação de uma aceleração tangencial. E as acelerações tangenciais são as acelerações geradas na direção do movimento, no mesmo sentido ou sentido contrário. Como nós vamos discutir somente sobre movimentos circulares uniformes, esses tipos de movimento, a aceleração tangencial vai ser sempre igual ao quê? A zero. Então, a intensidade do movimento aqui não vai variar. Beleza? Tanto é que caiu uma questão no Enem da Mônica jogando um coelho, tentando acertar o Cebolinha. Ela jogou ele tão forte que esse coelho deu uma volta em torno da Terra. Aí a questão afirmou que ao longo da volta, o módulo dessa velocidade do coelho permaneceu constante ao longo de toda a volta. Pergunta da questão: qual é o valor da aceleração tangencial? Para você fazer essa questão, você só tinha que saber o que é aceleração tangencial. A sua função, né? Variar o módulo da velocidade. Então, nós vamos trabalhar com movimentos uniformes. Então, beleza. Velocidade e aceleração, elas são grandezas que descrevem um movimento. Quando a gente vai descrever o movimento, nós trabalhamos basicamente com 4 grandezas. Quais grandezas são essas? Vamos lá. Quando eu falo de cinemática, grandezas que descrevem o movimento. Para um corpo estar em movimento, ele tem que variar a distância em função do tempo. Então, ele tem a distância para analisar, é uma grandeza, e também o tempo. Para um corpo estar em movimento, ele tem velocidade. Ok? E essa velocidade pode variar. Para variar, esse corpo tem que ter uma aceleração atuando nele. Nem sempre a aceleração está atuando no movimento, não é só quando ela for variar. Por exemplo, em movimentos circulares uniformes, não vai ter
aceleração tangencial, mas vai existir aceleração centrípeta. Em movimentos retilíneos variáveis, não tem aceleração centrípeta, porque ele é retilíneo, mas a velocidade varia, tem aceleração tangencial. Tá? Então, nesse caso aqui, sobre a distância que ele percorre, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de movimento circular. Às vezes, ele pode estar perguntando sobre uma volta de um corpo ou parte de uma volta. É bom a gente sempre lembrar que se a questão estiver falando de uma volta qualquer, uma única volta, ou estiver analisando sobre números de voltas, ou parte de volta, né? Essa volta tem que ser calculada. Não lembre que o perímetro, que a distância percorrida, ela pode ser calculada por 2πr, que é equação para cálculo de perímetro de um círculo. A gente tem que lembrar muito disso. Poxa, é um movimento, mas só que agora ele está fazendo círculo. Então, se eu quiser calcular o perímetro de um círculo, eu tenho que lembrar como calcula o perímetro de um círculo, que é 2πr. Outra coisa, quando a gente fala de tempo, se o movimento ele é circular, ele vai ser um movimento cíclico, ok? O que é um movimento cíclico? O que são condições cíclicas? São condições que ele termina sempre no mesmo ponto inicial. Ele termina um ciclo. Ele sempre repete o mesmo movimento, terminando no mesmo ponto inicial. Ok? Então, aqui tem ciclos de movimentos circulares. E aí, o tempo, quando a gente está falando de tempo, às vezes a gente tem que pensar no tempo de uma volta, de meia volta. O que vocês têm que saber? Que quando eu estou falando do tempo de uma volta, esse tempo é chamado de período. Ok? Isso são movimentos periódicos. Movimentos periódicos são movimentos que se repetem sempre no mesmo período. Se eu estou falando de um movimento circular uniforme, ele obedece a essas duas características. Ele é cíclico e periódico. Como assim? Ele repete sempre o mesmo movimento e sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, o que é período? É o tempo para completar um ciclo. Aí eu tenho cumpri um período na faculdade. É o tempo para completar um semestre. O período, o ciclo da faculdade é semestral, né? O meu período menstrual, estou no meu período menstrual. Você tem um ciclo menstrual que vai ter picos hormonais que se repetem de tempos em tempos que duram em torno de 28 dias, né? Então, lembrem sempre que período é o tempo de cumprir um ciclo. Eu tenho o período de revolução da Terra. O que isso quer dizer? O tempo que ela gasta para completar um ciclo. Tá? Então, quando a gente estiver falando de movimento circular e pensando no tempo do movimento circular, a gente sempre vai ter que pensar em período. E como que eu calculo o período, que é representado por um Tzão? Como que eu calculo o período de movimento de um corpo? Eu calculo ele pelo tempo de movimento dividido pelo número de voltas que foi dado. Ele gastou 20 segundos para dar 2 voltas. Então, 20 dividido por 2, 10 segundos. Então, ele gasta 10 segundos por volta. Então, o período dele vai ser de 10 segundos. Legal? Então, unidade de medida de período é unidade de medida de tempo, porque período é o tempo para realizar uma volta. Legal. Só que quando a gente está falando de ciclos, está falando de período, além de compreensão de período, nós temos que entender também sobre... Onde que eu posso colocar? Vou colocar aqui no cantinho. Quando a gente fala de período, nós temos também que falar de frequência. Ok? Falou de período, nós falamos também de frequência. O que é frequência? A frequência acontece em condições cíclicas também. Com qual frequência você vem na minha casa? Quantas vezes você vem aqui na minha casa e volta para a sua por unidade de tempo, né? Por mês?
Então, quando a gente está analisando frequência, na verdade, a gente está analisando o número de ciclos que acontecem por tempo. Então, se período é tempo por voltas, frequência, ela vai ser o quê? O número de voltas por tempo. Frequência é o número de voltas por tempo. Vou até baixar um pouquinho aqui. Número de voltas por tempo. Beleza? Então, quando eu estou falando de frequência, é quantos ciclos realizam por unidade de tempo. Então, se eu falar, por exemplo, número de voltas por tempo, voltas não tem unidade medida, tempo tem, que é segundo, por exemplo. Então, se eu pegar a unidade medida de frequência, ela é o inverso do tempo, né? Segundos elevado a -1, porque é voltas por tempo. Isso é chamado de hertz, beleza? Todo mundo já viu o tal do hertz, já ouviu falar. Então, o que é hertz? É a unidade medida de frequência. Então, quando eu falo que o meu computador, nossa, comprei um computador que o processador dele é 2.0 GHz. O que ele está querendo dizer com isso? Que a frequência de trabalho daquele processador é de 2 vezes 10 a 9, né? Hertz, que giga é 10 a 9, por segundo. O que isso quer dizer? Qual é a função do processador? Pegar a informação da memória, levar até o processador, ele processa e devolve essa informação para as memórias do computador. Ele faz isso 2 vezes 10 a 9 vezes por segundo. São ciclos, ok? Aí eu comprei uma furadeira de 600 Hz. O que isso quer dizer? Que o eixo central dela gira 600 vezes por segundo. Hertz é sistema internacional de frequência. Mas quando eu estou falando de movimento circular, eu posso estar falando também de RPM, rotações por minuto. Aí eu comprei um computador que o HD dele tem uma frequência de 7.000 RPM. O que isso quer dizer? Que a cada minuto de funcionamento ele gira 7.000 vezes. Então, frequência é uma grandeza nova que eu estou apresentando para vocês aí, que vai existir não somente, na verdade, em movimentos circulares, mas sim em todos os comportamentos cíclicos dentro da natureza. Então, nós estamos falando aqui agora dentro de movimento circular, mas em várias situações nós vamos estar falando de período de frequência, por exemplo, ondas, que são condições cíclicas, nós vamos estar falando de período de frequência. E o que eu posso concluir aqui ainda? Que o período e a frequência, eles são o inverso um do outro. Período é tempo sobre volta e frequência é o número de voltas sobre tempo. Então, eu posso afirmar que o período é igual ao inverso da frequência. Como assim? Alexandre, eu tenho um objeto que dá 2 voltas a cada 10 segundos. Qual é o período dele? O período dele vai ser tempo sobre voltas. 10 por 2, 5 segundos por volta. Então, o período dele é de 5 segundos por volta. Quanto que é a frequência? É o número de voltas por tempo. 2 dividido por 10, 2 décimos, que é 1/5. 1/5 é o inverso de 5. Então, quer dizer que se ele gasta 5 segundos para dar uma volta, a cada segundo ele está dando 1/5 de volta. A frequência dele vai ser 0,2 Hz, né? Ou 1/5 de Hz. Beleza? Então, quando a gente está pensando em tempo dentro de movimento circular, a gente tem que chegar que o movimento é cíclico, então a gente tem que lembrar de período, e se falar de período, a gente também tem que lembrar de frequência. Legal? Velocidade. Quantos minutos que eu tenho? Ótimo. Nesse link, 3 minutos e meio ainda. Quando eu vou falar de velocidade, galera, espera só um segundinho para eu apagar aqui. Aí, ó, para a gente continuar a discussão. Então, período
e frequência? A gente tem que sempre estar lembrando, ok? Quando a gente vai falar de velocidade, em movimentos em cinemática escalar, a gente fala velocidade e pronto. Só que velocidade, existe diferentes tipos de velocidade na natureza. Que a velocidade na natureza nada mais é a representação de quanto rápido algo é realizado. Quando a gente fala de cinética química, eu tenho a velocidade das reações, é em quanto tempo o reagente se transforma em produto. É uma velocidade. Quando eu falo de vazão de um rio, eu estou falando de velocidade. A velocidade com que um volume de água percorre por unidade de tempo. Okay? Quando a gente está falando de velocidade em cinemática escalar, nós estamos analisando o quanto rápido a distância varia. Então, nós estamos falando que a velocidade ali é uma variação da distância em função do tempo. Eu até gosto de brincar com os meninos e falar assim, olha, se você parar para pensar, a aceleração é uma velocidade. Como assim? Ela marca a intensidade com que a velocidade vai variar. Então, na verdade, a velocidade está mostrando para a gente a variação das coisas em função do tempo. E quando a gente fala de movimento retilíneo, nós só falamos de uma velocidade ponto, mas beleza. Aquela velocidade que a gente está falando dentro de movimento cinemático escalar, ela tem um nome, ela é chamada de velocidade. Ela é chamada de velocidade linear ou velocidade escalar. Beleza? Ela está analisando só em escala a variação da distância ao longo do tempo. E normalmente a gente representa pela essa letra V mesmo. Só que quando a gente fala de movimento circular, tem um tal de velocidade angular. Velocidade angular. O que essa velocidade angular registra? Como o corpo está variando a sua distância ao longo do tempo, e como o movimento é circular, ele está variando a posição em relação ao centro aqui, com o passar do tempo, este corpo vai estar variando, vai estar varrendo um certo ângulo. Tanto é que se eu considerar o período, que é o tempo para completar uma volta, qual ângulo esse corpo varreu? 360. Uma volta completa. Então, existe dentro da análise de movimento circular também a discussão sobre a velocidade. Então, gente, a velocidade angular, ela vai estar mostrando para a gente exatamente isso, o comportamento da variação de ângulo em relação ao centro, né? Em relação à reta que passa pelo centro e a posição inicial do corpo, ele vai estar avaliando quantos graus essa reta vai estar varrendo por segundo, ok? Lembrando que em uma volta ele vai estar varrendo sempre 360 graus. Então, na hora que a gente for aprofundar aqui, dentro de movimento circular uniforme, nós vamos ter que discutir sobre velocidade linear e angular. Então, eu pergunto assim, dentro da situação de análise de movimento circular, eu tenho dois corpos em movimento circular, qual vai ter maior velocidade? Opa, espera aí, qual velocidade você está perguntando? A velocidade linear ou a velocidade angular? Tá bom? Ok? Legal. E, por fim, nós vamos estar discutindo sobre aceleração. Como nós vamos trabalhar única e exclusivamente sobre movimento circular uniforme, você só tem que saber o que é aceleração tangencial e qual a sua função dentro do movimento. Porque, na verdade, para nível de trabalho, a única aceleração que a gente vai trabalhar é a aceleração centrípeta, que vai ser uma aceleração responsável pela variação
da direção do movimento. Ok? Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos fazer exatamente o quê? Discutir movimento circular assim. O que eu tenho que falar de velocidade linear? O que eu tenho que falar de velocidade angular? O que eu tenho que falar de período, frequência? A gente vai descrever e sintetizar cada uma dessas grandezas para análise de um movimento circular uniforme. Tá bom? Mas, inicialmente, vocês têm que saber isso. Quando a gente está analisando o movimento circular uniforme, ok, é um movimento. Então, nós vamos variar a distância, tempo, velocidade e aceleração. Mas é isso que eu falei com vocês. Lembrar que a distância percorrida ele está acontecendo em um círculo. Então, se ela está acontecendo em um círculo, você tem que saber calcular perímetro de círculo. Se falou de tempo, como são condições cíclicas, você tem que entender o que é período e o que é frequência. E dentro de um movimento circular, a velocidade pode ser discutida do ponto de vista distância percorrida em função do tempo ou análise em cima de quantos graus estão sendo varridos ao longo do tempo. Beleza? E a aceleração que a gente vai analisar é a aceleração centrípeta, porque ela sempre existirá dentro do movimento circular, porque eu jamais vou ter um movimento circular sem que a velocidade mude de direção. Eu jamais vou ter uma velocidade sem mudar de direção, mudando de direção, na verdade, sem existir a aceleração centrípeta. Ok? Beleza? No mais, galera, semana que vem nós continuamos sobre o capítulo A4. Então, o que eu peço para vocês? Dê uma lida, dê uma estudada no capítulo A4, tenta fazer os exercícios, que só com as aulas de segunda, terça e quarta, nós já matamos esse capítulo, ou praticamente matamos ele. Beleza? No mais, um abraço para vocês e bom fim de semana.